Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda à nossa live Fechando Ciclos com Gratidão. Chegamos em dezembro de 2025. O que Deus já fez antes de você olhar para o próximo ano? A gente quer falar sobre isso. Deus é muito bom. Já passaram muitos meses. Então a gente vai fechar um ciclo, mas com gratidão. Gratidão é um princípio do reino de Deus. Então quero falar sobre isso. Seja bem-vinda, Lumara. Paz, minha querida. Deixa eu abrir aqui. Ai, Jesus é bom. Seja bem-vinda também, Juliana. Deus abençoe. Fechando ciclos com gratidão. Você já entendeu isso? Que é preciso a gente agradecer? Quem agradece, cresce. Eu vou falar sobre isso também. Então, nosso texto básico hoje vai ser Salmo 103. Bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe a vida de vocês que estão chegando. A Ele que nos resgatou, a Ele toda a honra, toda a glória. Voltamos nossa live. Já estava com saudade de vocês. Amo falar com vocês da palavra de Deus, trazer sempre um ensino, trazer um conhecimento daquilo que eu tenho aprendido, que tem feito sentido na minha vida, tenho compartilhado aqui, tem mudado a minha história. E hoje eu quero falar sobre esse tema, porque já estamos findando, o ano, e eu sempre trago uma palavra nesse sentido no final do ano. Deus abençoe todas vocês que estão chegando. Bom dia, bom dia. Eu não sou mais o mesmo. Bom dia. Deixa eu colocar aqui, Juliana. Consegui botar o tema aí, tu põe pra mim. Deus abençoe. Glória a Deus. Gente, como é bom, poder estar aqui, falar do amor de Deus, agradecer ao Senhor. Eu já quero começar orando ao Senhor por esse momento tão importante que Ele está nos dando, Porque todas as coisas cooperam para o bem. Talvez é uma palavra que vai ser liberada aqui hoje, vai ser uma resposta que você tem pedido a Deus, tá? Senhor, nós estamos diante da Tua presença, Pai. O Senhor Deus, Senhor, conte hoje e será eternamente. Aqui tem pessoas, Pai, que estão no ao vivo, tem pessoas que vão ver pelo YouTube, tem pessoas que vão vir em outro tempo, mas é uma palavra, Senhor, que vai fazer, Senhor, um despertar, uma reflexão. Pai, no nome de Jesus, fica conosco, nos orienta. Espírito Santo, me conduz, fala por mim, no nome de Jesus. Fica conosco nessa manhã. Amém, amém. Então, seja muito bem-vindo. Hoje, dia 16/12/2025, estamos começando a nossa live, Fechando Ciclos com Gratidão. Fechando Ciclos com Gratidão. Quero ler um texto com você. Fica em Salmo 103. Vamos ler rapidinho aqui para você poder entender a importância desse salmo. Fala da misericórdia de Deus, Salmo de Davi. Bendiga minha alma ao Senhor. Olha o que ele diz. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então aqui a gente já começa a pensar. Tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Então é tudo, hein, gente? Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Já pararam para pensar sobre isso? Que cura todas as suas enfermidades. Ah, Thalita, mas eu fui no médico, tomei uma medicação. Sim, mas é Ele que cura. Ele está no controle de todas as coisas. Ele deu a inteligência, Ele deu a capacitação. Ele deu a matéria-prima. Quem deu a matéria-prima para fazer as medicações? Muitas delas vêm da natureza. O princípio ativo, Quem da cova redime a sua vida?
Quem coroa você de graça e misericórdia? É Ele. Amém? O Senhor é bom. Deixa eu colocar aqui, fechando ciclos. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Você está precisando de justiça? Está precisando que Deus julgue a sua causa? Põe isso agora em gratidão a Deus e ora, Senhor, vou fechar uns ciclos e eu vou entregar na tua mão. Essa justiça é tua, não é mais minha. É o Senhor quem vai fazer. Então, ó, é Ele. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Esse salmo é muito poderoso, gente. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados. Olha o que mais que ele fala aqui. Pois quando o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. Olha o versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que somos pó. Que coisa linda, gente. Lê isso aqui. Então nós estamos falando hoje sobre fechando ciclos com gratidão. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então fique em paz, tu tem um pai. Se você teme ao Senhor, se você tem buscado a Ele, você tem um pai. Eu sempre falo aqui nas minhas lives, que já me acompanha há muito tempo. Nós não somos um corpo que temos um espírito. Nós somos um espírito que habitamos dentro de um corpo. Esse corpo vai padecer, esse corpo é terreno. Mas o que está dentro de nós é eterno. Então, olha a importância da gente estar caminhando com o Pai eterno. Nós vamos voltar para lá? Nós vamos ter um encontro com Ele novamente? Porque Ele está aqui também. Então, Ele cuida da gente. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Olha o que diz o texto no versículo 14. Eu estou lendo o Salmo 103. Bom dia, bom dia. A paz, todas vocês, Marli, Ana, Cirlândia, Luana, Deus abençoe a chegada de vocês. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva. Já pararam para pensar, relembrar disso? Aí ele fala aqui, como a flor do campo, assim ele floresce, mas soprando nele o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Sabe, a gente sabe lá como que é. Por isso que a gente obedece aqui, se arruma aqui, se ajeita aqui, né? Mas a misericórdia, olha, do Senhor é de eternidade em eternidade, sobre os que o temem. Tá entendendo, gente, a importância da gente evangelizar pessoas? Porque se a pessoa não ama o Senhor, não reconhece Deus como seu Salvador, como o Senhor da sua vida, ele não vai temer. Ele não vai temer a palavra, temer as escrituras. Então, todo o tempo que a gente está lendo aqui sobre bênção, sobre promessa, sobre tudo, sobre Deus guardar, tudo mais, é para os que o temem. Sobre os que o temem a sua justiça, sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança o tempo todo. Deus é bom, mas é para aqueles que o guardam. Para os que o lembram, olha o que diz o texto, 103:18. Para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Está entendendo? Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendiga o Senhor os seus anjos valorosos em poder. Amém. Então vamos falar um pouco sobre isso. Quero conversar com vocês. Esse Salmo 103, quando eu estava preparando, né, para falar sobre fechando ciclos com gratidão. O que Deus já fez antes de olhar para o próximo ano? O que Deus já fez? Eu quero que vocês vão pensando. Vocês estão me ouvindo bem? Põe aí ok, sim.
Já vai chegando e falando, ok, tudo bem. A paz, Lucinéia. Rita, Deus abençoe. Vê se minha voz tá boa aí pra vocês. O tom, tá tudo direitinho? Ok. Obrigada, Silva Roseni, obrigada. Sim, obrigada, Juliana. Olha, eu quero que vocês já vão pensando aí. Eu coloquei 3, mas pode ser pelo menos uma. Vocês já podem ir colocando se vocês lembrarem. Então, a gente está falando o que Deus já fez antes de olhar para o próximo ano. Eu quero que você fale sobre... Se você não lembrar de 3, põe 1. 3 livramentos que você não pode esquecer. Que Deus fez durante esse ano ou durante até aqui. 3 livramentos que você não pode esquecer. Pode botar um só. Uma porta que Deus fechou e hoje você entende porque Deus fechou. Quero que você ponha aí. Uma porta que Deus fechou e hoje você entende porque Deus fechou. Eu quero que você ponha aí também uma semente que você plantou, mesmo que ainda não colheu. Amém? Mesmo que você ainda não colheu. E um aprendizado que te amadureceu. Então, eu vou repetir. Um livramento que você não pode esquecer. Uma porta que Deus fechou e hoje você entende que Deus fechou essa porta. Uma semente que você plantou, mesmo que você ainda não colheu. E um aprendizado que te amadureceu. Depois eu vou falar sobre os meus aqui. O perigo de avançar sem lembrar. O perigo de avançar sem lembrar. É muito importante quando você vê o Salmo de Davi, ele falando sobre os feitos do Senhor. Ele lembrando. Isso é muito digno diante do reino, sabe? A gente tem o hábito de sempre olhar para aquilo que não aconteceu. Mas falamos pouco sobre gratidão, né? Às vezes é porque falta mesmo um hábito da gente entender isso. Então, estamos chegando no final de um ano e muitas pessoas já estão olhando para o próximo ciclo com pressa. Vamos ver o que a gente vai fazer. A ansiedade, a cobrança. Mas, biblicamente, Deus nunca nos ensinou a avançar sem antes lembrar. A memória espiritual é um princípio do reino de Deus. Deus trabalha por estações. Deus trabalha por estações. E cada estação precisa ser o quê? Vivida, discernida, encerrada corretamente. Porque se a gente não encerrar ela corretamente, a gente vai levar esse peso para o próximo ano. Entende isso? A gente vai levar o peso. Então é sobre isso que eu quero que você reflita hoje. Sim. Vai lembrando aí, coloca pelo menos uma dessas aí, um livramento que você não pode esquecer. Deus me livrou. Uma porta que Deus fechou e que hoje você entende, uma semente que você plantou e um aprendizado que te amadureceu. Uma dessas aí, pelo menos, coloca aí pra gente agradecer ao Senhor, né? Então, Deus, em Deuteronômio, fala algo também muito interessante. Deus não está apenas lembrando Israel do caminho, mas ensinando o povo a não se desconectar do processo. Está lá em Deuteronômio 8. Quem não honra o que Deus já fez, corre o risco de se tornar ingrato, ansioso, espiritualmente míope. Sabe, essas coisas não são muito assim ensinadas, né, na igreja. A gente fazia, quando a gente estava na igreja, já nos últimos anos, a gente fazia alguns cultos, né, sobre gratidão. Pra gente agradecer, falar das bênçãos do Senhor, porque isso faz com que a gente traz a memória e lembre, nossa, realmente aconteceu algo tão extraordinário durante esse ano. Entendeu? A gratidão, ela cura a alma, a gratidão, ela ajusta expectativas e ela realinha o coração com a verdade. Então, lembrar e ser grato cura a gente. Então, a gratidão, ela não é uma emoção. É disciplina espiritual. Gratidão na Bíblia não está ligada a sentir,
mas a discernir, a lembrar. O Salmo 103, no versículo 2, que eu acabei de ler para vocês, fala assim, ó. Não te esqueças, ó. Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então, gratidão na Bíblia está ligada assim, não está ligada a sentir, mas a discernir, lembrar. Isso mostra o que pra gente? Esquecer é algo natural ao coração humano. Lembrar exige intencionalidade, ser intencional. Ó, este ano Deus me deu saber perdoar. Foi um ano de muita gratidão, olha aí. Que legal, Rita. Tenho plantado aqui no meu trabalho a palavra dele. Aqui tem 3 adolescentes que cuido desde bebê. E eu creio que na hora certa essa semente brotarão. Olha aí. Glória a Deus, Lucinéia. Louvado seja Deus. O aprendizado foi meu amadurecimento espiritual e cura de feridas antigas. Verdade, Roseni. Olha como é bom a gente trazer isso à memória. Isso mostra que esquecer, né, quando a gente esquece, é algo natural ao coração do homem. Lembrar exige intencionalidade. Temos que ser intencionais. Israel não pediu milagre. Israel não perdeu milagres. Perdeu memória. Toda murmuração nasce do esquecimento. Toda murmuração nasce do esquecimento. Tá? Davi, quando enfrenta Golias, ele não se apoia em coragem momentânea, mas em história com Deus. O que ele falou? O que ele falou antes de lutar com Golias? Ele falou para Saul: o Senhor me livrou do leão e do urso. Davi aprendeu a arquivar vitórias espirituais. Não, esse circunciso aí, o Senhor já me livrou. Olha só. Então, quando você estiver diante de uma batalha espiritual, diante de um desafio, agora no próximo ano de 2026, lembra do que o Senhor fez. Você fala: não, o Senhor me livrou de um acidente, o Senhor me livrou de uma doença, o Senhor me livrou da morte, o Senhor me livrou de uma situação tão difícil que eu estava passando. Então Davi falou: o Senhor que me livrou do leão e do urso. Davi aprendeu a arquivar vitórias espirituais, né? O perdão, bom dia, Rosa. O perdão também foi um ponto-chave. Olha aí. Deus tem cuidado também de feridas antigas. Então eu estou perguntando para vocês hoje, porque a gente está falando sobre gratidão, né? Fechando o ciclo com gratidão. 3 livramentos que você não pode esquecer. Você fala aí que você puder falar, né? Porta que Deus fechou e hoje você entende porque Deus fechou aquela porta. Semente que você plantou, mesmo que ainda não colheu. E aprendizado que te amadureceram. Nós estamos aprendendo aqui também a relembrar, né? Jesus, no João capítulo 6, antes da multiplicação, ele não havia ali abundância. Lembra? Ele pega ali 2 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos. E aí, o que havia ali, gente? Escassez. Mesmo assim, qual foi a fala de Jesus na hora que ele apresenta o pão? Nós te agradecemos por esse pão aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Mesmo assim, Jesus agradece antes do milagre. Pegou essa chave? Você tem fé, você já sabe o que Deus fez por você. Você já entendeu que tantos processos você passou, então você agora está diante de outro. Você vai pegar essa outra situação e vai levantar para o céu e vai falar: Senhor, eu te agradeço, porque eu já sei que o Senhor vai fazer algo nesse lugar.
Quem agradece, cresce. Começou a crescer, a multiplicar, multiplicar, multiplicar. Então, gente, é uma chave no reino de Deus. Amém? Olha, e não confiar totalmente nas pessoas. A gente precisa ser prudente, né, como uma serpente. A gente precisa confiar totalmente no Senhor. A não tomar decisão errada. Olha aí. Pensar, né? Analisar. Quanta coisa nós aprendemos, né? Então, isso nos ensina que gratidão não depende do cenário. Depende da revelação de quem Deus é. Se você olhar o cenário, você vai falar assim, não vejo possibilidade aqui. Mas quando você lembra, olha a importância de lembrar. Davi falou assim, não, eu já matei o urso e o leão. Deus já me livrou. Ele falou assim, ó, Deus já me livrou do urso e do leão. Então, quando a situação aparecer de novo, você precisa lembrar desses feitos. Então, Deus já me livrou de uma situação que dá nome a elas. Então, gratidão não depende do cenário, depende da revelação de quem Deus é. Quem Deus é para você. Então, hoje, muitas vezes, né? Muitas pessoas hoje oram, trabalham, jejumam, mas vive cansada, frustrada, desanimada. A gente tem que mudar isso. Não é porque Deus falhou. Deus não falha, gente. Ele é bom até quando ele não dá. Outra coisa que eu perguntei aqui, ó. Porta que Deus fechou. E hoje você entende. Talvez Deus não abriu determinada porta, não deixou algo acontecer e hoje você vai falar assim, meu Deus, eu entendo hoje. Eu já falei aqui, por exemplo, hoje eu estou fazendo uma faculdade, estou numa universidade. Eu sempre quis fazer, mas eu não via as portas se abrindo, eu não tinha estrutura, nem financeira e nem emocional. Então muitas coisas aconteciam e eu não conseguia fazer. As portas se fechavam. Hoje eu dou graças a Deus que eu estou hoje, no dia de hoje, com a idade que eu estou, com a maturidade que eu estou, com a experiência espiritual que eu tenho para estar dentro de uma universidade. Porque o trem é doido. É um negócio de louco. Se você não tiver uma mínima estrutura, muitas ideias, filosofias, ideologias, muita gente com uma mentalidade. Eu falei, obrigada, Jesus, porque o Senhor não abriu lá atrás. Eu não tive estrutura lá atrás, porque eu não sei. Eu priorizei o reino, eu priorizei fazer a obra de Deus no presencial, eu priorizei cuidar da igreja. E agora o Senhor abriu essa porta. Então, você entender. Não, Deus tem guardado a mente do Natan, conseguiu passar na faculdade, olha aí. Natan passou na faculdade de medicina, que lindo. Exatamente. Quanto tempo vocês oraram, quanto tempo ele buscou, quanto tempo ele se dedicou. Abriu no tempo que Deus permitiu. E as outras vezes não é porque Deus não falhou, porque muitas vezes a gente não está preparada para assumir aquilo ali, para ter aquilo ali na mão, né? Ó, hoje pela manhã eu estava agradecendo a Deus pela vitória da vida da minha neta, Laura. Foi um tempo de luta, foi mesmo. Você pediu tanta oração, o Senhor respondeu com milagre. Olha que legal. Então Deus não falhou, gente, mas porque não visitam o caminho que já foi vencido. A gratidão protege a fé e o desgaste. Encerrar ciclo é espiritual. Então a gente precisa encerrar, você precisa fazer essa autoanálise, por isso que eu estou fazendo essa live, para a gente pensar sobre isso, né? Encerrar ciclo é espiritual. O que está lá em Eclesiastes 3? Há tempo para todas as coisas. Então, na vida espiritual, nem tudo é para ser carregado adiante. Ó, há tempo para todas as coisas. Tem coisa que eu vou ter que fechar. A gente, quando está estudando as abordagens, né? Tem uma abordagem na psicologia que é chamada de Gestalt. A Gestalt, ela tem que fechar.
Então, na vida espiritual, nem tudo é para ser carregado adiante. Algumas coisas precisam ser entregues, algumas coisas vão precisar ser encerradas e algumas coisas precisam ser curadas na nossa vida. Tem coisa que você vai ter que entregar para encerrar esse ciclo. Ciclos mal encerrados viram pesos invisíveis no futuro. Ciclos mal encerrados viram pesos. Peso. Muitas vezes você não está vendo, mas é um peso, porque encerrou mal. O que normalmente precisa ser encerrado? Vou dar aqui algumas orientações. Por exemplo, mágoas. Foi falado aqui, ó. Esse ano eu consegui perdoar. Foi um divisor de água, né? Ó, a semente do evangelho tem sido plantada no meu serviço. Já tem Angélica. Angélica é um exemplo. Veio também para o Ministério Vida Plena. Passou na mentoria. Eu evangelizei ela ali. E hoje ela já até passou pelas águas, foi batizada. Glória a Deus. Muito bom relembrar isso. Foi mesmo, Ana. Foi uma vitória. Então, para quem está chegando agora, eu falei, coloque aí um livramento que você não pode esquecer, né? Uma porta que Deus fechou e hoje você entende porque Deus fechou. Uma semente que você plantou, mesmo que ainda você ainda não colheu. E um aprendizado que te amadureceu. Dentro da faculdade, eu amadureci em tantos aspectos. No aspecto espiritual, no aspecto de ver a pessoa na sua totalidade, né? A gente sai de uma caixinha e a gente amplia a nossa visão de mundo, entende? Então, a psicologia, ela te traz, se você souber absorver, a Bíblia fala assim, retém o que é bom. Retém o que é bom. Se você souber absorver o que é bom, vai ser cura para você, vai ser alívio, vai ser libertação. Porque a libertação, ela vem a partir de um entendimento. Tá bom? Então, para mim, foi libertador, foi um aprendizado que está me amadurecendo muito em termos de olhar as pessoas, não só numa visão espiritual. Nós somos também corpo. Nós temos uma alma e temos um espírito. Precisamos cuidar dessas três esferas. E eu tenho retido aquilo que é bom, né? O que não é, fica lá. Eu consigo fazer esse filtro, né? Então, isso é um ponto de aprendizado que me amadureceu. O que normalmente precisa ser encerrado? Mágoas não tratadas. Mágoas não tratadas. Sempre fala aqui no Ministério Vida Plena, passa pela mentoria. Inclusive, a gente vai abrir a mentoria agora no mês de janeiro, tá? Fica atenta. Passa o seu nome pra gente, pra mim ou pra Juliana. Olha, me põe ali na lista que eu vou fazer a mentoria espiritual com vocês. Vai estar um pouco mais de conhecimento, porque por eu estar dentro de uma faculdade, com certeza me abriu muita visão de muitas coisas, né? Então, a gente vai fazer com base na palavra de Deus. Mas aquilo que eu identificar que é algo que precisa de cuidado a mais, eu vou sinalizar para você, entendeu? Então, vai ser muito bom. O que normalmente precisa ser encerrado? Mágoas não tratadas, culpas antigas. Encerra isso, gente. A culpa é uma das áreas que mais nos prende e o diabo aproveita para poder pisar mais ainda nessa culpa. Então vamos encerrar essa culpa aí. Thalita, eu tenho culpas, traz isso para a mentoria, vamos orar sobre isso, vamos falar sobre isso, tá? Expectativas frustradas, que normalmente a gente precisa encerrar. Eu esperava que fosse assim, eu esperava que essa pessoa fosse me tratar assado. Eu entreguei toda a minha confiança. Vamos encerrar isso aí. Já aprendeu, como alguém falou aqui, confiar no outro, né, demasiadamente.
O homem falha, gente, a mulher falha, nós somos falhos. A gente precisa enxergar, abrir nossa visão e confiar apenas no Senhor. Preparar o nosso coração para a decepção. Preparar o nosso coração, olha que coisa forte. Olha que maturidade. Preparar o nosso coração para a decepção. As pessoas vão nos decepcionar. E tudo bem. Você não precisa olhar um todo. Você não precisa olhar só aquilo que aconteceu. Às vezes foi uma fraqueza da pessoa, foi uma fragilidade naquele momento. Mas você precisa olhar um todo e perdoar. Claro que muitas coisas você vai ponderar daí para frente. Agradeço também. Deus, Ana falou que Deus tem afastado algumas amizades. Exatamente. E tá tudo bem. Agradeço também pela promessa da minha filha que está chegando em janeiro. Minha netinha, Celina, está chegando para a glória de Deus. Oh, aleluia. Netinha, uma coisa maravilhosa. Por exemplo, eu tive numa reunião recentemente, me perguntaram: você fala alguma coisa que você é grata por esse ano de 2025? Eu falei, eu sou grata pela chegada do meu neto. Chegou com saúde, chegou perfeito, para a glória de Deus. Chegou uma criança que foi amada, esperada, programada. E Deus nos deu essa vitória. Então, acho que é a maior bênção. A Bíblia fala que a gente vai ver o fruto, né, dos nossos frutos. E eu pude pegar o Tito no colo, ver o meu fruto do meu fruto. Isso é maravilhoso. Agradeço também pela promessa, é verdade, com certeza a decepção é um fato, é do ser humano. Isso aí, Ana. E a gente precisa amadurecer e não levar isso para o próximo ano. Passa isso a limpo, ressignifica isso, fala, Deus, realmente, faz um devocional com Deus, fala, Deus, realmente, decepcionei. Eu acho que eu botei uma expectativa, será que não fui eu também que botei uma expectativa muito grande em cima de uma pessoa, em cima de um trabalho, em cima de um projeto e deu errado? Eu acho que eu preciso rever as minhas emoções. Então, uma conversa franca com você mesmo, tá? Isso é até terapêutico. Uma conversa franca com você mesmo, vale? Tá? Então, o que normalmente precisa ser encerrado? Expectativa frustrada, promessas que não se cumpriram como imaginávamos, tá? Falta preparar meu coração ainda para as decepções. Isso ainda me abala um pouco. Lucinéia, isso é tudo com tempo, tá? O importante é que você já pensou sobre isso. Tem gente que não pensa, acredita que vai dar aquilo ali e a pessoa não vai, e quando você vê, decepciona. Se você olhar para as escrituras sagradas, você vai ver homens e mulheres que passaram por isso. Jesus. Judas andava com Jesus, sentava na mesa com Jesus. Era um discípulo que Jesus trabalhou, ele não precisava fazer aquilo ali. Não precisava ser ele que ia trair, poderia ser outro. Então, Jesus estava dando oportunidade para ele, né? E muitas outras coisas mais. Pedro. Jesus falou para Pedro, ele falou, não, Senhor, eu vou contigo até o fim. Vou enfrentar essas batalhas aí. De maneira nenhuma o Senhor vai passar por o que vai passar. Deus falou, Pedro, ainda que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Como assim? Não. Aí quando aconteceu o episódio que o galo cantou, 1, 2, 3, Pedro, gente, ficou arrasado. Pedro ficou arrasado porque ele negou o Senhor Jesus. E sabe como é que ele ficou? Frustrado. Por isso que quando Jesus ressurreto, uma das primeiras pessoas que ele vai conversar é com quem? Com Pedro. Porque Jesus sabia que ele estava arrasado. Jesus era para estar decepcionado, não era? Para falar assim, porque Jesus era 100% homem, tá, gente?
Mas Jesus falou assim, ele nos ensina com o seu comportamento. Ele falou, Pedro, tu me ama? Porque ele viu a sinceridade do coração de Pedro. É isso que você tem que olhar quando você vê alguém que decepcionou você. Se é uma pessoa que já tem esse costume de fazer isso, ou se é uma pessoa que está arrependida no coração, ela se arrependeu, sabe? E aí você vai e fala, olha, igual Jesus falou, Pedro, tu me ama? Te amo, Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me ama? Porque Jesus fala com ele 3 vezes? Para poder, em cima daquelas 3 negações, ele trabalhar terapeuticamente, vamos botar assim? Tu sabes que eu te amo. Então vamos embora, apacenta minhas ovelhas, vambora. Passou, tu tá arrependido, tu se arrependeu, tu confessou. Então aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então vai pegando aí, tá? Agradeço muito a Deus pela conquista da minha filha Jennifer, hoje formada em biomedicina e também ter conseguido tirar a carteira de habilitação. Ih, que legal! Parabéns, Rosa. Somos todos filhos mesmo, que tem misericórdia de nós. Isso aí, Lucinéia. Agradeço a Deus pela casa nova. Eita, glória. Um novo tempo para mim, meu esposo. Estamos fazendo coisas juntos que não fazíamos. Ai, que legal. Muito bom, Helena. Amo essa passagem de Pedro. Isso aí. Pra gente ir terminando aqui, quem entra no ano novo sem fechar o antigo? Quem entra no novo ano sem fechar o antigo, entra cansado, entra desconfiado. Então, fecha esse negócio aí. Entra desconfiado, entra espiritualmente sobrecarregada. José, ele só governa quando perdoa os irmãos, quando entende o processo e cura o passado. Governar, não estou falando apenas de você governar um grupo, né? Governar uma empresa, governar a sua vida, a sua história, a sua emoção, governar você mesmo daqui para frente. Então ele só conseguiu governar quando ele perdoou. Quando você libera uma pessoa, ali é muito difícil, você não sabe o que eu vivi. Vem para mentoria Vida Plena. Vamos trabalhar, vamos conversar sobre isso, tá? E vamos orar. Biblicamente, é um aconselhamento dentro da área espiritual, tá bom? Não é uma terapia. Terapia você requer tempo, você aplica algumas técnicas, você vai trabalhar muito mais outros pontos. Aqui eu vou trazer biblicamente dentro da palavra sobre o perdão, sobre o amor, a identificar brechas espirituais abertas que a gente precisa fechar. Então é espiritual, mas que envolve a sua alma, envolve situações que você viveu, tá? O palácio não apaga feridas internas. Então, por exemplo, outro exemplo que a gente vê é Noemi. Ela volta vazia, amarga, sem expectativa. Lembra? Perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu todo mundo. Mas Deus não trabalha com amargura final. Ele trabalha com recomeços de restauração. Ele restaurou a vida de Noemi. Por que Noemi perdeu tudo que perdeu? Se você ler o texto, você vê que ela saiu da presença do Senhor sem consultar o Senhor. Foram para Moabe. Foram para uma terra estranha. Saíram, né, da sua terra, da terra do pão de Jerusalém. Foi atrás de outras terras porque estava tendo fome, sem consultar o Senhor. Deu um passo errado. Tomou uma atitude sem consultar, sem ter certeza que Deus mandaria para ali. Sem obedecer. Aí lá ela teve perdas. Mas ela volta de novo para a casa do pai. Ela volta de novo para a casa do pão. E essa volta mostra arrependimento. É isso que a gente precisa conjecturar. Mostra o arrependimento dela.
E Deus começa agora a restaurar. É isso que vai acontecer com a gente. Mas Deus não trabalha com amargura, Ele trabalha com recomeço e restauração. Ela precisou voltar, restaurar, tá? Deus pode começar algo novo, mas Ele não ignora o que precisa ser curado. Grave isso aí. Deus não vai ignorar o que precisa ser curado. Ele vai começar algo novo, mas o que precisa ser curado, senão você não avança, tá? O que você precisa entregar e não carregar? Eu falei isso desde o início. Algumas pessoas já colocaram aqui seus testemunhos, né? O que você precisa ser curado e não apenas espiritualizado? Eu sempre estou orando todos os dias, 17h50 no nosso grupo. Tá, gente? E eu falo para vocês. Vocês têm autoridade como um filho de Deus. Você tem o Senhor na sua vida. Então ali eu ensino através desse grupo a você orar, a você declarar sobre a sua casa. Se é espiritual, em nome de Jesus, Senhor, me revela, me mostra o que está acontecendo aqui. Agora, se também é de ordem emocional, física, busca ajuda também. É uma parceria, tá, gente? É uma parceria. Então, o que precisa ser curado e não apenas espiritualizado. O que Deus está pedindo para você fechar em paz? Pensa aí. Com certeza Deus já falou com você. E gratidão prepara o coração para o propósito. Lá em Lucas 16 diz que quem é fiel no pouco, no muito te colocarei, né? Deus não constrói futuros sólidos sobre corações ingratos. Grave isso. Deus não constrói futuros sólidos em corações ingratos. A gratidão gera clareza. A gratidão produz humildade. E a gratidão aumenta a sensibilidade espiritual. Amém? Metas sem Deus vira o quê, gente? Vira pressão. Metas sem Deus viram pressão. Propósito sem gratidão vira peso. Peso. Conexão com o próximo ano. Vamos falar sobre isso. Antes, a gente já está caminhando para o fim já. O que eu quero? Você precisa perguntar antes de virar o ano. O que eu quero viver no próximo ano? O que Deus já construiu em mim neste ano? E o que eu quero para o próximo ano? Quando eu faço essa pergunta para mim, né, segundo a teoria, a psicologia, você ativa no seu cérebro, no seu conhecimento, algo que você precisa pensar. Porque a gente vai indo, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, e a gente não para poder fazer reflexão. O que Deus já construiu em mim neste ano? E o que eu quero para o próximo ano? Escreve isso, são as metas. Na próxima live eu vou falar um pouco mais sobre meta e propósito, tá? Nem todo avanço é visível. Por quê? Nem todo avanço é visível e nem toda resposta é externa. Às vezes Deus, muita gente colocou aqui, respostas internas que Deus fez internamente dentro dela. Às vezes Deus trabalha mais dentro do que fora. Eu vi isso na minha vida acontecer durante os últimos anos. Quanta transformação que Deus fez dentro de mim. Quanta libertação que Deus me deu. Porque eu vivia num ciclo apenas. Por isso que eu te falo. Talvez Deus ainda não te tirou desse ciclo, porque talvez você ainda não tenha estrutura para viver outras coisas e absorver o que é bom, guardar o que é bom. Então vai pedindo a Deus essa maturidade, esse crescimento, essa libertação. Às vezes Deus trabalha mais dentro do que fora. Lá em Filipenses 1:6 diz: aquele que começou a boa obra. Deus não desperdiça processo, gente. Ele já começou um processo em você. Ele já começou. Amém? E aí a gente
Quem aprende, essa mensagem final que eu quero deixar para vocês, quem aprende a agradecer pelo caminho percorrido, entra no próximo ano com fé, não com medo. Eu tenho fé, porque o que Deus já fez esse ano, vai fazer. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor falou com você aí. É isso aí, o propósito para o próximo ano, voltar a estudar. Ah, que coisa linda, Rita. Volta. Deus começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Eu entrei na universidade, na faculdade, com 50 anos. Tá bom? Ó, estou vivendo uma das melhores fases da minha vida. Conhecimento é libertação. Conhecimento com sabedoria. Lá, por isso que eu te falo, quando eu entrei, eu tinha uma maturidade já espiritual, eu tinha uma vivência, então eu tinha já a minha personalidade. O que me fez, o que está me fazendo bom, é porque eu adquiri outros conhecimentos que acrescentou em mim. Eu não me modifiquei para o sistema. Eu estou acrescentando aquilo que eu vejo que é bom, dentro daquilo que eu já sou, que eu já tenho. Pegou? Então eu não posso chegar no lugar e o lugar me mudar no sentido de eu agora, tudo que eu aprendi, vou abandonar. Não. Peraí, isso aqui é bom para acrescentar aqui, isso aqui é bom para acrescentar aqui, porque essa é a minha vida, essa é a minha realidade. É sobre isso que eu estou falando, essa maturidade. Então vá nesse sentido, né? Ora ao Senhor, chora aos pés do Senhor. Senhor, não entendi essa situação. E Deus vai sempre falando com a gente. Ó, falou muito, glória a Deus, forte. Que bom. Depois vocês compartilham, eu vou colocar lá no YouTube. Compartilha essa live com mais pessoas, tá? Sempre que você vê lá no YouTube, dá um like, faz um comentário, porque isso enganja o sistema enviar para outras pessoas, né? Faz parte desse processo, tá bom? E Deus abençoe, então. Gente, anota aí para vocês não esquecerem. Nós vamos voltar às nossas lives do devocional com o estudo bíblico, né? Nós paramos em Ezequiel. A gente vai terminar tudo ainda. Quem ainda não viu, desde janeiro, do início do ano, nós começamos os estudos de janeiro, de Gênesis, e eu estou em Ezequiel. E a gente vai concluir fechando o Novo Testamento durante esse período dos 40 dias. Nós vamos começar o nosso jejum coletivo. Eu quero muito que você, intercessora, esteja comigo, convida outras mulheres. Tem um poder muito grande no coletivo, tá? No dia 7 de janeiro. Então eu vou fazer 40 dias de jejum e 40 lives. Todos os dias de manhã a gente vai fazer uma live trazendo um pouco da palavra, um devocional, tá bom? Então guarda aí na sua agenda para você vir comigo. Antes de começarmos, eu vou fazer uma live falando só sobre o jejum, tá bom? Acredito que vai ser no início de janeiro, porque a gente tem agora essa semana, quinta-feira agora. Na outra semana, quinta-feira, vai ser 25. Vou estar com a minha família, né? Vai ser o Natal. Mas vai ter o dia 23. Talvez no dia 23 eu fale sobre, pela manhã, né? Eu fale sobre o jejum. E aí depois, dia 1, dia 2, isso. Já vai, mas ainda tem mais umas 3 lives pela frente, que eu vou continuar falando sobre ciclos, propósito, metas, e vamos terminar falando sobre o jejum, toda a preparação para o jejum. Mas já vai guardando aí dia 7, tá bom? Faça esse propósito, comece esse ano, traz tudo que você pretende fazer durante o ano de 2026, coloca dentro desse propósito com o jejum. Vai ser sobrenatural. A gente vai orar, a gente vai intensificar, tá? E também nós vamos ter já um seminário presencial que a gente vai falar sobre cura da alma. A gente vai falar, o tema do nosso seminário é Restaura-me, Senhor. Gente, vai ser maravilhoso também. Tem o foco, né, nessa área da nossa cura. Vai ser dia 21 de março, lá na Igreja Batista Mundial da Taquara, onde foi o Heranças Espirituais. Também vai ser inscrição limitada para a gente poder ter
uma quantidade, a gente dá atenção ali, a gente orar junto. Vai ter atos proféticos, vai ter oração. E o conhecimento, tá? Conhecimento sobre muitas feridas, tá? Feridas na alma. Como você vai fazer e orarmos no final sobre isso. A princípio, a gente está com intenção de fazer durante o dia, para o almoço e volta de tarde. Então, vai começar 9 horas da manhã. Então, vai se organizando aí para esse tempo também. Eu vou abrir as inscrições ainda, tá? As inscrições vão ser abertas no iniciozinho de fevereiro, tá bom? Porque aí a gente tem bastante tempo para você se inscrever. Quando encerrar, eu vou fechar, tá bom? Conheci a senhora em janeiro no jejum. Olha aí, legal. 3 a 4 anos, muito bom foi ter conhecido a senhora. Lucinéia, foi mesmo. Muita gente vem nessa época do jejum e fica com a gente aqui, porque é um jejum coletivo que nos destrava, né? Para o próximo ano. Então, jejum, vai ter o nosso seminário e virão outras coisas também, nossos encontros das intercessoras também ainda vai ter ano que vem. E também, gente, todos os anos nós fazemos passeio. A gente, por enquanto, nós não abrimos a vaga para fora, mas se você tem interesse de ir com a gente, esse ano nós fomos para Campo do Jordão, foi muito bom. Fica um gostinho da gente quer mais. Então, você quer passear com a gente, com o Ministério Vida Plena, junto com intercessores, viver esse tempo lá conosco, né? Café da manhã, almoço, jantar, passeios, ter um momento que a gente faz de reflexão também. Então, se você quer estar comigo, junto com a nossa equipe, deixe seu nome, tá? Com a nossa irmã Juliana, da minha equipe, Juliana, chama ela. Se você já está no nosso grupo, você sabe quem é a Juliana. Você que é de fora, fala, eu quero. Toca aí na minha bio, chama e a gente vai botar o seu nome na lista de espera. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa manhã tão preciosa, tanto conhecimento, Senhor, tanto despertar, reflexão. Quantos testemunhos, meu Deus, foram dados aqui. Eu peço agora que os anjos do Senhor recolham cada testemunho, gratidão que foi liberado, Senhor, no dia de hoje. Senhor, e que isso possa converter em muitas bênçãos, Senhor, para o ano de 2026 para tuas filhas. Porque na live de 2026, Senhor, elas vão contar mais e mais bênçãos que elas viveram, Senhor. Eu tenho certeza, Pai. Continua conosco, Espírito Santo. Continua com o ministério, Senhor, de intercessão. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Gente, e a gente tem o nosso encontro às sexta-feira pelo Google Meet. É o encontro com as intercessoras, é o culto que a gente faz. Você pode chamar outras irmãs, tá? Não tem problema. Todas as sexta-feiras, 20 horas. Deus abençoe. Um grande abraço.